2024 é um ano extremamente importante para a história da música, uma vez que diversos álbuns completaram aniversários antológicos e muito importantes. E além disso, grandes discos foram lançados ao longo desse ano, tanto na música brasileira quanto na música internacional. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos lembrar 5 grandes discos lançados no ano de 2024. Alô, alô, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, ligados aqui no Discos Importantes, canal de jornalismo musical e entretenimento. Eu sou Alessandro Costa e já vou começar aqui a nossa lista falando sobre um disco muito aguardado, que é o Mandrake Project, o 7º álbum solo de Bruce Dickinson, o icônico vocalista do Iron Maiden. A composição desse disco foi dividida entre Roy Z e Bruce Dickinson, sendo o primeiro trabalho solo do Bruce em quase 2 décadas, desde o Turn of Souls de 2005, marcando o maior intervalo entre 2 álbuns de estúdio em sua carreira solo. Para promover o lançamento, o artista anunciou uma turnê mundial que passou pelo Brasil entre abril e maio de 2024. O álbum foi anunciado no dia 1º de dezembro de 2023, sendo acompanhado pelo lançamento de seu primeiro single, Afterglow of Ragnarok. O anúncio de uma série complementar de histórias em quadrinhos a ser publicada em 2024 e as datas de uma turnê pelo Reino Unido e Europa, programada para a primavera e o verão de 2024. Parte do comunicado oficial destacou que o álbum seria uma obra conceitual e narrativa, complementada por uma série de 12 edições de histórias em quadrinhos publicadas pela Z2 Comics. A trama foi criada por Bruce, adaptada para os quadrinhos por Tony Lee e ilustrada por Stas Johnson. A história foi descrita como sombria e adulta, abordando temas de poder, abuso e a busca por identidade, ambientada em um cenário que mistura genialidade científica e ocultismo. O primeiro single, Afterglow of Ragnarok, foi disponibilizado digitalmente e em vinil de 7 polegadas em uma capa gatefold que incluía histórias em quadrinhos de 8 páginas. O lado B do vinil trouxe a versão demo solo original de Dickinson para a faixa If Eternity Should Fail, música que ela foi gravada no disco The Book of Souls de 2015 do Iron Maiden. O segundo single, Rain on the Graves, foi lançado em 25 de janeiro de 2024 pela BMG Records, acompanhado por um videoclipe no mesmo estilo do primeiro single. A faixa destaca um riff de guitarra marcante, sessões de teclado e uma performance vocal envolvente e narrativa. A composição foi inspirada por uma visita que Bruce fez ao túmulo do poeta romântico William Wordsworth, no Lake District. A faixa Eternity Has Failed é uma nova versão de If Eternity Should Fail, com uma melodia revisitada e letras ligeiramente diferentes, conferindo à música uma nova perspectiva. Outras canções desse disco merecem destaque, né? Como Many Doors to Hell, Resurrection Man, Fingers on the Wood, Shadow of the God, Sonata, Immortal Beloved, que Bruce... É importante a gente destacar aqui que Shadow of the God, ela havia sido planejada para ser ao invés de um dueto, um trueto, né? Uma parceria com Rob Halford, vocalista do Judas Priest, e o saudoso Ronnie James Dio, falecido em 2000. Outro grande lançamento de 2024 para o heavy metal e o rock and roll em geral é o brilhante Invincible Shield, do Judas Priest, lançado no dia 6 de março. O disco foi produzido por Andy Sneap, que é o guitarrista de turnê da banda, que também assinou a produção do disco anterior, Firepower, de 2018. As 2 últimas faixas do disco, Sons of Thunder e Giants in the Sky, contaram com a coprodução de Tom Allen. No seu lançamento, o disco alcançou a 2ª posição na UK Album Chart, a classificação mais alta da carreira do Judas até o momento. Nos Estados Unidos, ficou em 18º lugar na Billboard 200 e liderou a parada Billboard Top Hard Rock Albums, registrando 25 mil unidades vendidas na primeira semana de sua estreia. Bom, os destaques desse disco do Invincible Shield vão para as faixas Panic Attack, The Serpent and the King, Devil in Disguise, Gates of Hell e As God Is My Witness. Em excelente forma e completamente ativos, os caras do Deep Purple, com mais de 50 anos de carreira, lançaram Equal One, o 23º álbum de estúdio da banda. Lançado no dia 20 de julho de 2024 pela Ear Music e Dale AG,
O disco marca a estreia do guitarrista Simon McBride, que substituiu o guitarrista de longa data Steve Morse em 2022. Além disso, é o quinto disco da banda produzido por Bob Ezrin, que colaborou com o grupo em todas as produções desde Know What, de 2013. Equal One foi descrito como um conceito vago que aborda a ideia de que, em um mundo cada vez mais complexo, tudo eventualmente se reduz a uma essência única e unificada, com o tema de que tudo é igual a um. O escritor musical John Aizwood destacou que a evolução da voz do cantor Ian Gillan que o considerou mais rica que nos últimos anos. Bom, e aqui é importante a gente destacar as faixas Show Me, Sharpshooter, Portable Door, Pictures of You e Lazy Sod. 2024 também foi muito importante para a música brasileira, pois Paulo Miklos, o eterno vocalista dos Titãs, presenteou seu público com seu aguardado primeiro álbum ao vivo, Paulo Miklos ao vivo, gravado em um momento importante de sua carreira, em março de 2023, no Blue Note. O álbum traz uma seleção cuidadosamente escolhida de 15 faixas que revelam toda a trajetória do artista. Entre elas estão os clássicos imortais dos Titãs, com os quais Miklos conquistou gerações de fãs, além de músicas de sua interessante e pouco explorada carreira solo. Esse disco ao vivo captura a energia contagiante e a intimidade de um dos shows mais bacanas da música brasileira, onde cada acorde, cada verso é uma celebração de sua história. O disco está disponível em todas as principais plataformas de streaming e aparentemente não será lançado em mídia física. E também é válido a gente destacar algumas faixas desse disco aqui que, ao meu ver, ficaram muito bacanas, soando cada vez melhor do que nas versões em estúdio, né? Que é Todo Esse Querer, um misto de todas as coisas, Sabotagem Está Aqui, País Elétrico e Vou Te Encontrar. Bom, e a nossa lista vai chegando ao fim com From Zero, que é o primeiro álbum de estúdio do Linkin Park desde One More Light de 2017, marcando o maior intervalo entre os lançamentos da banda. Esse também é o primeiro trabalho com a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain, após a morte do icônico vocalista Chester Bennington em 2017 e a saída da baterista Rob Bourdon em 2018. O título do disco carrega um duplo significado. Além de ser uma referência ao nome original da banda, Xero, também simboliza o início de um novo capítulo para o grupo. Antes do lançamento oficial do disco, 4 singles foram revelados para o mundo: The Empty Machine, Heavy's the Crown, Over Each Other e Two Faced. From Zero recebeu críticas geralmente favoráveis da imprensa especializada e se destacou comercialmente, conquistando o primeiro lugar nas paradas de mais de 10 países. Em apoio ao disco, a banda iniciou a From Zero World Tour em setembro de 2024, com previsão de término em novembro de 2025. E vale lembrar que essa turnê passou aqui pelo Brasil em novembro de 2024 e os shows foram muito bacanas. E é importante também a gente destacar as seguintes faixas: The Empty Machine, Heavy's the Crown, Two Faced, Overflow e Casualty, além de todos os singles, né? É um grande disco. E é isso aí, meus caros, a nossa lista com 5 grandes discos lançados em 2024 se encerra por aqui. Vale lembrar que muita gente boa ficou de fora, né, como o Humanoid do Accept, o 10,000 Volts do Ace Frehley, entre tantos outros discos. Alguns também eu já falei aqui ao longo do ano, com matérias, com reviews, com vídeos também, com episódios no podcast, né, como é o caso do Crossroads, o primeiro disco ao vivo do Marcelo Gross, guitarrista da Cachorro Grande. E também gostaria que você comentasse aí qual foi o disco de 2024 que você mais gostou. Então é isso, meus caros, nos vemos em 2025, um ótimo ano novo para vocês, com tudo de bom e necessário. Um forte abraço.